um prazer muito grande estar com todo mundo aqui hoje, fazendo esse trabalho, dividindo com todo mundo aqui, a convite do Vitor, do Cid, da Paola. É muito gratificante para mim, para a Cláudia, para o Tiago, que estão dentro desse projeto lá em São Paulo, compartilhar um pouco das nossas experiências lá em São Paulo e sul de Minas. Opa. A gente vai falar um pouco para vocês aqui sobre tratamento de efluente, né? Como o EM vem ajudando as empresas de São Paulo nas questões de odor, ou do mau odor, na verdade, e na redução da geração de lodo. O EM ele é muito importante para o tratamento de efluente, para diversas estações, né? Em relação a auxiliar na decomposição da matéria-prima, da matéria orgânica, perdão. As estações de tratamento de efluente têm um grande problema, que é a geração de odor. As cidades elas vêm crescendo, próximas às estações, e o odor realmente é um grande problema para a grande maioria delas. E o EM contribui imensamente para essa redução do odor. A gente até brinca que o odor é um bônus que o produto entrega, porque a percepção de odor ele é muito diferente para cada um de nós. Então, a minha sensibilidade para o odor é uma e de cada uma de vocês é diferente. E é muito difícil você mensurar isso daí. Então, normalmente, eu estava até conversando com uma parceira do Sul, as empresas não dão muito valor para essa questão do odor, mas ela é importante. Então, um dos grandes apelos que eu uso em São Paulo para usar o EM em tratamento de efluente é a redução da geração de lodo. E eu vou explicar um pouquinho como é que a gente faz isso. Então, bem rapidamente ali, o EM, quando aplicado num sistema, e você pode usar o EM em qualquer tipo de sistema de tratamento de efluente, lodos ativados, sistema misto, lagoa de decantação, seja lodo industrial, seja lodo sanitário, ele funciona muito bem em qualquer um deles. Então, você vai ter um menor acúmulo de sólido dentro do sistema. Isso acaba contribuindo para uma má performance, uma má eficiência do sistema. A redução de lodo, o lodo que ele é gerado, ele precisa ser removido, isso diariamente ou semanalmente, para que exista a renovação da microbiota da estação. Então, é muito importante que ele seja renovado. E se eu estou reduzindo a minha geração de lodo e, por consequência, a remoção desse lodo, eu tenho um menor custo de transporte, de disposição, né? E aí que começa a ficar interessante para o mercado industrial, que é deixar um pouco do dinheiro no bolso. Ou seja, menos lodo, mais eficiência e uma economia grande com um tratamento biológico, usando menos produto químico. Essa foto é uma foto de um dos sistemas que a gente trabalha, é uma das maiores empresas de suco do Brasil e do mundo, e tem um grande apelo ali de redução de lodo. Esse é um dos tanques de geração, né? E aí que está toda a chave do nosso trabalho. Aumento da eficiência. O EM ele realmente aumenta, ele potencializa toda a degradação da matéria orgânica. E para o tratamento de efluente é justamente isso que as estações buscam, né? Eles querem reduzir ou degradar tudo aquilo, aquilo que é enviado para a estação dentro do processo produtivo de qualquer tipo de mercado, né? Então ele ajuda muito na redução do SST, DBO e DQO. São termos das estações, para quem está um pouco dentro desse mercado, mas, resumindo, são sólidos que estão dentro do sistema, que o EM vai ajudar na sua degradação. Ele ajuda a aumentar um pouco a eficiência do sistema biológico, tá certo? Ele vai dar mais estabilidade operacional para as diferentes variações de cargas que existem no tratamento de efluentes, isso também é extremamente importante, ou seja, o EM ajuda a deixar a estação de tratamento mais bem preparada para os choques. O que é choque? Eu estou dentro de uma produção de efluente, deu um problema na fábrica, tem que limpar algum tanque
né? Esse tanque ele é esvaziado, toda aquela sujeirada vai para a estação, tem um pico, depois volta para a estabilidade novamente. Ou seja, o M ele ajuda a minimizar esse grande impacto que para uma estação de tratamento de efluentes ele é muito grande e é muito ruim, né? Porque você recebe cargas muito mais elevadas e isso pode prejudicar todo o seu bom funcionamento. Ou seja, resultados reais com eficiência biológica comprovada. Aqui, eu dei só um exemplo, esse é um grande projeto, eu vou falar um pouquinho desse projeto mais à frente, numa empresa de papel. Esse aqui é o tanque 8, é um tanque muito grande de efluente, é onde é feita a dosagem do EM. Vocês percebem que, dia a dia, a quantidade de SST, entendam aí, sólidos suspensos totais que estão dentro, né, que é a carga que precisa ser removida, ele vem baixando e ele vem se concentrando numa faixa menor. São 3 tanques, esse aqui é o 08, né? E a tendência, em pouquíssimo tempo, 30 de novembro para 29 de janeiro, você saiu de mais de 8 mil de SST para um pouco mais de 5, 6 mil, uma redução bem significativa. Os maus odores, como eu já passei para todo mundo aí, a gente entrega isso com alguns dias aí, dependendo do sistema, você acaba realmente eliminando o mau odor de uma estação, né, que é o grande problema. A gente trabalha em São Paulo não para de crescer, as cidades estão crescendo demais, os condomínios de alto padrão, a cidade está chegando nas estações, né? Esse projeto aqui, eu vou falar, você tem a estação, tem uma rua e parede com um condomínio de alto padrão. Então, vocês imaginem o estresse que é você ter o odor como um grande problema, é um inimigo ali da fábrica, né? Então, o sistema está lá para, o EM está lá para justamente eliminar esses maus odores. O EM, ele suprime, ele trabalha as bactérias de forma que não exista mais a geração de compostos com gás, como o sulfídrico, né? Ou seja, você tem uma redução drástica dos odores, você melhora todo o ambiente da estação, da vizinhança, de forma que todo mundo consiga conviver, operar e trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, né? Menor necessidade de uso de produtos químicos, isso também é extremamente importante, né? Porque o EM tem essa capacidade de absorver todos esses problemas aí no dia a dia. Controle biológico de odores, tecnologia limpa para um ambiente respirável. Para mim, que estou dentro do projeto do EM já há alguns anos, esse é o ponto mais importante, né? Entendo que quando você faz o tratamento de efluente com a tecnologia, o descarte do efluente tratado, ele carrega o EM. Ou seja, a hora que eu estou mandando o efluente para corpos hídricos, para um rio, ou para um riacho, enfim, um córrego, qualquer tipo de tamanho de sistema, nós estamos mandando EM junto. A gente está ajudando a despoluir tudo dali para frente. E isso é um apelo de sustentabilidade para nós, que estamos dentro do projeto da tecnologia aqui no Brasil, muito grande, né? Esse seria um apelo de meio ambiente, de regeneração ambiental extremamente elevado. Nós melhoramos a qualidade da água, do ponto de descarte para frente, isso já é comprovado. Na verdade, nós somos o único produto que consegue fazer isso. Tá certo, Cid? Isso é extremamente importante, inclusive as nossas certificações falam sobre isso. Tecnologia que ultrapassa o ponto de descarte e contribui com a regeneração ambiental. Esse é o apelo que eu uso muito fortemente no mercado de tratamento de efluentes e que a gente vem percebendo que as empresas, as indústrias estão olhando de uma forma diferente para tudo isso, né? Não basta ir ou numa televisão
ou fazer uma propaganda que você está realmente focado nas questões ambientais, só que você não está fazendo nada. Então, hoje, o uso da tecnologia, ele para a efluente está além somente da redução do lodo ou da redução do odor, né? Está realmente no apelo de uma empresa mais sustentável, uma empresa que está levando realmente para a terra, né? Como o Francis bem colocou há pouco, algo diferente, algo positivo, algo muito bom. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que usar, né? Não é só vender, mas é explorar isso que o ENE acaba fazendo para todo mundo. Esse é um projeto que eu coloquei uma foto bem legal. A gente cuida das caixas de gordura do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Terminal 2 e 3. São mais de 60 caixas de gordura, com muita sujeira, muita gordura. Bom, ali tem até plástico que é jogado fora via tubulação, dos restaurantes que ficam acima, no andar de cima do aeroporto. Existe uma área muito grande por baixo, então são 60 caixas, onde semanalmente os operadores necessitavam entrar, intervir, né, para poder limpar isso tudo que vocês estão vendo aqui. Fora a questão do odor, que era uma coisa horrorosa, né? Eu estive lá e eu visitei a unidade antes de começar o projeto, lá realmente era um fedor horrível, 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 né? E um ambiente confinado. Imagine que aqui em cima tem o aeroporto, né, os terminais de embarque, e aqui embaixo é um labirinto de operação, onde tem tudo. É uma cidade que a gente não imagina o que tem debaixo do piso do aeroporto, né? Isso aqui é vamos colocar dia 0, vai? E essa foto aqui é dia 35, mais ou menos. Ou seja, além da gente limpar a caixa de gordura, como vocês estão vendo aqui, a intervenção dos operadores passou de ser uma coisa quinzenal para 3, 4 meses. Isso aqui é impactante. Você imagine quem cuida disso no dia a dia, né? O estresse que é limpar e chamar caminhão e aquela sujeirada que fica para ser... São 60 caixas, né? Não é uma coisa assim tão simples, né? Esse é um projeto muito legal, bem sucedido. O ENE está totalmente consolidado nessa empresa e ele funciona muito bem para a caixa de gordura, pessoal. Esse é o projeto que eu comecei a falar para vocês. A gente começou isso em janeiro de 2024. É uma empresa de papel, celulose, ali em Caieiras, São Paulo. É uma planta de vazão de 400 metros cúbicos de efluente por hora. Não é uma planta pequena. Eles tinham uma geração média de mais ou menos 6 a 7 mil toneladas de lodo por mês, a um custo de R$600 mil por mês, só de disposição de lodo, né? Você imagine quanto que custa levar o lodo para um aterro ou para uma empresa de compostagem. É muita coisa, né? E essa aqui é a planta, aqui não dá para apontar. Imagine no final daquela tubulação ali, onde tem aqueles eucaliptos, ali é um condomínio de alto padrão, vizinho da estação. Então, ali, o odor dessa estação era terrível, né? Muito pesado mesmo, e a gente entrou lá para resolver a questão do odor e também para reduzir o custo da operação, né? O lodo, para quem não sabe, o lodo é o maior custo de qualquer tratamento de efluente. Então, se a gente consegue trabalhar isso bem, aí sim já tem um apelo financeiro bem grande, né? E aqui a gente chegou numa redução de 50% dessa geração. É um número extremamente impactante. Aqui eu montei, só para vocês terem uma ideia, da redução da média diária de deságue, né, indicando as tendências de redução, né, que é a geração. Então, no primeiro dia 1 aqui, você está tirando 80 toneladas de lodo,
e no dia 7, mais ou menos 45, 42, 41, 42 toneladas. Perdão, não é dias, é meses, tá? Mês 1 e mês 7. Essa aqui foi toda a rampa de redução. Às vezes vocês podem perceber que no mês 5 ali, você teve um aumento de novo, que é justamente aquilo que você não tem controle, que são as variações de carga. A empresa ela pode aumentar a tua produção, pode colocar uma máquina a mais para operar. Normalmente as empresas de papel e celulose têm essa dificuldade na operação. Então, tem máquinas gigantescas que elas ficam desligadas por alguns meses e voltam a operar. Então, justamente foi ali, ela teve um pico de novo de crescimento de lodo, mas você lembra que eu falei para vocês, o sistema está preparado. Logo no mês seguinte já voltou na redução. É isso que o EM ajuda em tratamento de efluente. Isso é muito importante, porque hoje 55% mais ou menos do efluente no Brasil que é tratado. Então, o potencial que o EM tem para ajudar as empresas, seja mercado industrial, seja mercado lodo sanitário, as PPPs, as prefeituras, ele é muito grande. Então, eu acho que é um mercado que a gente tem que olhar com bastante carinho, porque o EM entrega um resultado assim simplesmente fenomenal. Isso aqui é uma tabela com vários indicadores. Eu não vou detalhar muita coisa, mas resultados alcançados nos primeiros 45 dias de operação. Na primeira coluna aqui, dias de deságue. No começo do projeto, vocês podem perceber que em 31 dias corridos, 29, a empresa teve que desaguar lodo. O que é desaguar lodo? É tirar lodo do tanque de aeração, né? É passar pelas centrífugas. Depois de alguns meses, pega a última linha, de 31 dias, eles operaram somente 17. O que isso indica? Que não tinha necessidade de você tirar tanto lodo. O sistema estava em equilíbrio, gerava uma quantidade mínima de lodo, importante, porque a renovação de novo da microbiota era extremamente importante, mas o sistema não precisava tirar, né? Tirar 100% do lodo. Então, você acaba espaçando bastante o tempo de máquina. Então, de 31 para 17, isso é quase 50% menos ligar 4 ou 5 centrífugas, que é o caso dessa papeleira. Essa unidade tinha 5 máquinas gigantescas para poder desaguar lodo basicamente 24 horas por dia. Eles trabalhavam com 2, no máximo 3. Então, isso realmente está aqui. Essas informações aqui vieram da fábrica. Eu simplesmente só organizei isso de uma forma que a gente conseguisse enxergar os números, né? Então, média diária de lodo, você saiu de 78,76 para 41,65. Isso é um número para tratamento de efluente. Eu confesso para você que eu estou nesse mercado há bastante tempo, é um número muito interessante. Eu queria uma... Esse é um projeto também bem legal de laticínios. Se vocês conseguirem ver naquela segunda foto do depois aqui, literalmente a lagoa é vizinha de um bairro, né? Esse aqui é o antes, é um laticínios, leite, gordura. Isso aqui fazia uma camada de gordura, de sujeira muito grande. 100% orgânico, né? Nós colocamos a dosagem do M bem aqui no começo. É que não consegui colocar mais fotos. O M, conforme ele saía do IBC, ele ia abrindo, né? Ele ia purificando, limpando, na verdade, essa camada. Isso aqui é depois de 3 meses. Eu juro que eu não montei essa foto, tá? Eu recebi essa foto do próprio operador, tá? Com EM e sem EM. Isso aqui é uma coisa maluca. Ele limpa mesmo, não tem o que fazer. O bichinho é bom.
Eu coloquei essa ilustração aqui. Isso é uma coisa que eu estou bastante motivado a mexer. Eu tenho feito vários contatos em São Paulo para poder levar essa questão da economia circular, né? Vamos pensar um pouquinho junto, né? Naquela empresa de suco. Eu tenho a fabricação do suco de laranja, eu tenho a geração do seu lodo, eu tenho o tratamento desse lodo com o EM1, o efluente que é tratado com o EM1 vai para os corpos hídricos para ajudar na sua, né, despoluição. Esse lodo, ele pode voltar para uma empresa de compostagem, tá certo? Nós vamos transformar esse lodo num composto orgânico de muita qualidade e esse composto final vai para as fazendas da produção da laranja. Isso é economia circular. Ou seja, a gente está tentando fazer com que esse ciclo todo se feche de uma forma bastante positiva, com o uso da nossa tecnologia. Eu falei de compostagem e eu quis ligar essa questão do lodo com composto, com essa regeneração, com a matéria orgânica que todo mundo falou, que tanto o Francis quanto o Cid, que é extremamente importante para qualquer tipo de cultura, porque o lodo ele está deixando de ser um problema hoje no mercado para ser um produto bem trabalhado, com qualidade, né? Existe uma riqueza muito grande de matéria orgânica lá dentro, e se a gente souber fazer um processo bem trabalhado de compostagem, a gente acaba tendo um produto final muito bom, né? E o EM1 ele tem diversos usos numa operação de compostagem, a começar pelo controle de odores e vetores, né? Para quem já visitou uma empresa de compostagem, o lodo, quando ele chega com um certo odor. Não tem como você falar que ele não tem odor. Ele tem odor. Então, você imagine quando, numa base gigante, chegando, sei lá, 30, 40, 50 caminhões de lodo por dia. O ambiente fica totalmente contaminado com odor e aquilo vai para toda aquela vizinhança. Então, nós tínhamos aí, o Vitor também está dentro desse projeto, da estrada, você percebia o odor de uma planta que está, sei lá quantos metros de distância. Então, realmente era uma coisa muito ruim. Então, um dos apelos para empresas de compostagem é a questão do odor. O EM ajuda, ele elimina o odor, ele segura, ele faz uma barreira biológica muito forte lá, que contribui depois para todo o processo de compostagem, né? Você vai transformar um lodo fedido, com um mau odor, num orgânico, num composto premium, que é o que a gente chama o nosso parceiro lá em Mogi Mirim, que é a Provaso, de um produto de ótima qualidade, muito usado hoje em São Paulo como um todo, né? Controle biológico desde o primeiro minuto. O caminhão descarrega na base, de imediato ele já recebe o primeiro choque de EM, mas é uma coisa assim de imediata. Ele já tem um operador lá com os pulverizadores, descarregou o caminhão, EM no ato. Depois vem o material estruturante e aí se começa todo um processo de compostagem. Falando um pouquinho sobre a compostagem propriamente dita, né? O EM ele ajuda de uma forma muito eficiente a acelerar o processo da degradação, né? Só para efeito de ilustração, comparação para vocês, uma leira com EM e uma leira sem EM, a com EM, a temperatura da compostagem chega a quase 10 graus a mais de temperatura num tempo muito menor. O que significa isso? Você está acelerando o processo de compostagem, você está acelerando diversos processos que são muito importantes para a compostagem, inclusive financeiramente para o operador. Você está reduzindo de 3 ou 4 meses, sei lá, em média, um mês, pelo menos, você ganha com esse aumento de temperatura.
você consegue produzir mais composto, um composto premium em menos tempo, no mesmo lugar. Então, para quem tem empresa de compostagem, acho que é um mercado também bem importante a ser explorado. A OEM funciona muito bem. Então, de novo, estou linkando aquele lodo, Bernardo, que vem lá da papeleira, que vem lá da Citrosuca, que vem aqui para a Provasa. Vamos transformar esse lodo num composto que vai voltar para a floresta de eucalipto, que vai voltar lá para a produção da laranja e assim por diante. Ele contribui na estabilização, tá certo? E promove realmente ali, eu acabei não falando, uma homogeneização, uma otimização muito grande de todo o processo da compostagem. Dentro do processo que a gente faz hoje, com essa unidade da Provaso, a gente faz, na verdade, todo o lodo que chega na operação, ele tem contato com ele em 3 momentos. Primeiro momento, chegou, descarregou, dosamos o EM. Segundo momento, a hora que a gente começa a montar a leira, vocês vão ver um processo de montagem, é o segundo contato do EM, uma quantidade específica, né, para poder iniciar e acelerar o processo de compostagem. Terceiro momento, 15 dias antes de o processo estar pronto para ser embalado ou despachado, seja em sacos ou a granel, nós fazemos uma última dosagem, um reforço do EM para que realmente o composto chegue no cliente bem ativado, né? E o resultado disso tem sido muito bom. De novo, composto premium pronto para regenerar solo. Você imagine um produtor de qualquer cultura, né, recebendo um lodo que é matéria orgânica pura, já com EM. É uma injeção na veia, literalmente isso. Esse aqui é um dos nossos projetos também, um outro projeto, né, de papel. Aqui é uma base bem grande. Esse aqui é o composto, né? Esse tem muita fibra, a empresa de papel tem muito isso, e você acaba misturando algumas coisas adicionais. Esse aqui é a formação das leiras, né? Ali atrás você tem a matéria-prima, que já é aquele lodo que chegou com o primeiro contato do EM. Ele fica naquela montanha ali atrás, perto do eucalipto. E aqui embaixo você tem a formação inicial das leiras já com EM. Então, nessa máquina amarela que vocês têm aqui, que é a compostadeira, existe um tanque fazendo já a dosagem do EM na primeira passagem. Na formação da leira, ele já está recebendo o EM. Essa aqui é uma foto um pouco mais aberta, né, para vocês verem a quantidade de leiras. Todas essas leiras aqui, no caso, Vitor, todas com EM, que é algo que está transformando essa empresa em Mogi. Eles estão deixando de trabalhar, Bergamo, que você estava falando sobre Provaso ontem no jantar, estão deixando de trabalhar com o composto normal, o padrão, para o composto premium, ou seja, 100% com M1. Elimina a questão de odor, elimina todos os patógenos, e você tem um produto final de altíssima qualidade. Isso o mercado está olhando de uma forma diferenciada naquela região. Esse aqui é um vídeo, esse aqui é uma leira, já está em estado final de embalagem. Ela fica próxima aqui desse galpão, que é o galpão que faz o ensacamento do composto, né? E como está bem próximo, 15 dias antes, como eu falei para vocês, nós fazemos uma última dosagem da tecnologia para reforçar na qualidade do produto. Essa aqui ela é feita com um drone, para poder facilitar. Esse é um reforço que a gente acha que é realmente importante, porque fortalece
todas as características, né, do produto final. Ele vai ficar mais 15 dias aí nesse local e dali as máquinas vão pegar o produto e já leva para ser empacotado. Eu acho, só para concluir, essa questão do composto, do efluente, para mim, em São Paulo, a gente está tentando explorar isso ao máximo, porque eu vejo muita sinergia, muita coisa interligada entre efluente, lodo, composto, EM, recuperação de solo, menos lodo para aterro, por aterro lodo é um problema, ou seja, a gente está tentando aproveitar ou reaproveitar algo que está ali disponível, que num primeiro momento, alguns anos atrás, era um custo, era um passivo muito grande para todo mundo, e que hoje já está sendo visto de uma forma completamente diferente. Hoje é uma matéria orgânica de qualidade, é um produto que pode realmente ajudar a um custo muito menor, né? Natural, como o Francis já colocou também. Não estou vendendo produto químico, não é isso, é um composto orgânico, é matéria orgânica. Todo mundo precisa, o solo precisa, a planta precisa. Qual que é a diferença disso? Já está com a tecnologia, o M1 está lá, se multiplicando, ajudando a recuperar solo, a regenerar solo. A gente tem rapidamente, não é o foco da minha apresentação, a gente tem feito alguns protocolos em São Paulo, com a ajuda do CID, e eu vou falar muito rapidamente sobre citros. Citros, laranja, tem muito problema de green, que é a doença da vez. No protocolo hoje, que nós temos do EM, nós acrescentamos esse composto aqui, composto orgânico com EM. E os primeiros resultados disso no mercado são simplesmente sensacionais. Sensacionais. A gente está conseguindo controlar, administrar, fazer com que o green esteja lá na laranja, mas ele não se manifesta mais. Ele vai ficar ali, ele vai conviver, a gente vai conviver com ele. Nós não vamos eliminar o green, mas ele está lá quietinho, né? E a laranja está sendo produzida. E vamos embora. Composto orgânico, de novo, matéria orgânica, que vem do lodo, que antes era um lixão. Estamos transformando isso com um EM. Estamos despoluindo corpos hídricos, o efluente que está indo para os rios. Isso é extremamente importante. Estamos controlando pragas e doenças em diversas culturas com o uso da nossa tecnologia. Então, ou seja, isso é praticar, para mim, no meu entendimento, algo que a gente prega e escreve, que é a agricultura literalmente regenerativa. Tá ok? Muito obrigado, quero agradecer aqui ao Vitor, né, que me convidou para poder compartilhar um pouco com vocês das nossas experiências, a Paola, ao Cid, que são diferenciados realmente em tudo isso, e a vocês que estão aqui com a gente, que, né, se deslocaram até aqui, aos nossos parceiros aí, de Brasil aí, muito obrigado mesmo, tá ok?